Tá certo, o recadinho tá dado. Agora vamos voltar com o professor Adal, que já está por aqui nas anotações, os preparativos para mais uma mensagem maravilhosa. Professora Adal, agora eu queria que a senhora ficasse à vontade para falar um pouquinho a respeito desse tema, né? Culpado, isso mesmo, culpado ou inocente. O vítima, né? Culpado ou vítima. Vamos saber agora, né, o que a professora Adal tem para nos orientar a respeito dessa questão importantíssima da relação entre pais e filhos, personalidades diferentes, né? Nem um filho é igual ao outro, a gente estava falando agora, né, professora Adal? Nem um filho é igual ao outro, portanto o método que a gente usa para educar um pode não ser eficaz para o outro. Então é preciso realmente entender, né, a personalidade de cada um para a gente poder, com muito amor, com muito carinho, atenção também. Às vezes tem um que é mais sapeca, então esse realmente precisa da nossa atenção maior ainda, não é? Não é só aquele que é mais carinhoso, que é mais amoroso, que é mais obediente, né? Que às vezes a gente tem essa tendência, né? Mas o seu irmão, ele é mais obediente, ele é mais carinhoso, ele me ouve mais, então eu vou abraçar mais esse. Não, a gente tem que abraçar justamente, eu considero assim, justamente aquele que é mais sapeca. Esse é que precisa do nosso carinho mais ainda. Mas eu vou deixar a professora Adal falar, que ela tem a explicação melhor para este assunto. Professora, fique à vontade. Nós não estamos aqui, Murilo, por exemplo, como doutores do assunto, né? Mas como pais. A gente acerta em uns momentos, erra em outros, e quando nós passamos essa informação, a tendência é um aprender com o outro e não ficar só para si só. Porque, infelizmente, não existe uma preparação, um curso onde nos capacita a ser pais vencedores. Mas nós, a partir do momento que nós queremos, nós aceitamos, nós conseguiremos sim ser vencedores, principalmente para aqueles pais que têm o temor do Senhor, que buscam aprendizado, a sabedoria através da oração e da leitura da palavra. Eu acredito muito. E nós já trabalhamos aqui na rádio sobre família, em outros assuntos como a importância da mulher no lar, a importância de ter uma harmonia agradável no lar, a importância do homem também dentro da família. E hoje nós vamos abordar a importância dos filhos. E aí, pais, os nossos filhos, eles são culpados pelo comportamento que eles têm ou eles são vítimas, né? Porque nós precisamos avaliar. Nós encontramos pais aí no decorrer da vida, pais que têm essa reclamação: meu filho quando pequeno era tranquilo, era de um jeito, e agora na adolescência, seus 10, 12 anos, mudou totalmente, o menino está rebelde, o menino está insuportável, ninguém consegue conversar, o menino está esquisito. E muitos pais não buscam lidar com essa situação, não buscam entender. Muitos pais criam a resistência, achando que o menino, a culpa é dele, porque dentro de casa nada mudou e ele agora saiu com essa. E os pais realmente sofrem por não saber como lidar com essa situação. Eu gosto sempre de meditar nas mensagens que eu trago com base bíblica, porque eu acredito que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, principalmente para aqueles que acreditam. E eu acredito muito. E o Senhor tem muito me abençoado na educação dos meus filhos, com a leitura da palavra. E eu quero ler com vocês o livro de Provérbios 22, versículo 6, um versículo que muitas famílias conhecem de cor e realmente é digna de decorar, porque é um conselho, nós precisamos praticar esse conselho. Provérbios 22, versículo 6 nos diz assim: pai e mãe, responsáveis por crianças, eduque a criança no caminho que você quer que ela ande, e ainda quando for velho, não desviará dele. Eu gosto de meditar nessa palavra e quero meditar com você desde o comecinho. Ensina a criança no caminho. Muitas vezes nós erramos na educação dos nossos filhos porque nós interpretamos essa leitura assim: ensina a criança o caminho, ou seja, eu fico onde eu estou e só aponto para minha criança o caminho que eu quero que ela anda. Eu não ando junto com a minha criança, ela anda sozinha. E o ensino poderoso é aquele que você ensina vivendo, a criança te vê andando, te vê fazendo, e não só você impondo: olha, anda por aquele caminho que é o melhor você andar. Então nós precisamos andar no caminho que nós queremos que nosso filho anda, que nossa filha anda. Nós precisamos andar com ele. Nós precisamos, a família, estar no caminho.
E tem outras versões que diz assim: ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os seus objetivos, paizinho, que você tem para a sua família, para os seus filhos? Você precisa ter objetivo para os seus filhos. Se você não tinha até o momento, eu te aconselho a traçar planos para a sua família. É diferente da batata. Não sei se você já conhece, entende de agricultura, mas a batata, ela é uma planta que ela pega muito rápido. Se a terra for boa, for adaptável a ela pega muito rápido. É uma planta que não precisa você molhar, não precisa você estar cuidando dela. Ela tem na terra boa, ela cresce, ela toma conta do espaço. Criança não é como batata. Você precisa acompanhar, você precisa conhecer o seu filho. Que caminho você quer que essa criança anda? Se a criança de repente está saindo dos seus propósitos, é hora de você chegar junto. Eu não sei qual é a idade, não sei quem está passando por esse momento. Eu já falei aqui, eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 22. E meus filhos, eu preciso andar no caminho que eu quero que eles andem. Eu não sou a ponto, anda por ali, não. Eu preciso viver. Eu preciso ensinar meus filhos na prática, vivendo. E não é fácil, viu, senhores ouvintes? Não é fácil você andar junto com o seu filho, ensinando. Mas olha o conselho final desse mesmo versículo. Ensine o caminho que deve andar e, ainda quando for velho, tá vendo? Você ensina. A Bíblia, a nossa obrigação como pais é ensinar. Ensinar na infância, na primeira infância da criança. Ensinar enquanto eles estão vivendo conosco em casa. E quando eles crescerem, que sair da nossa jurisdição, eles vão se lembrar dos ensinos que eles aprenderam em casa. Mas se eles não aprenderam, como que eles vão praticar se eles não aprenderam? No livro de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5 e o versículo 6 e 7, olha o que nos diz, olha o conselho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E versículo 7, agora vem o ponto que eu quero frisar. Tu quem? Tu pai, tu mãe, tu responsável, que muitas vezes eu estou falando com uma vozinha que está criando um neto e não sabe como fazer. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Ou seja, nós precisamos ensinar nossos filhos todo instante. Por isso que filho precisa ser programado. Por isso que ao casarmos, ao decidirmos casarmos, nós precisamos ter um tempo sozinho para conhecer o esposo, conhecer a esposa. Aprender a conviver juntos. Porque depois que vem os filhos, você precisa dedicar tempo ao filho, à educação da sua criança. Todo instante nós precisamos ensinar. E muitas vezes acontece ao contrário. A gente já casa, já vem as crianças e não sabemos lidar. Não temos esse cuidado na educação dos nossos filhos. E nós precisamos ter cuidado. A Bíblia, ela nos traz assim, infinitos conselhos de como educar uma criança, de como tornar o nosso lar um pedacinho do céu. Eu preciso querer estudar a Bíblia no intuito de praticar na minha casa. Eu não posso dizer que eu quero filhos bons, filhos obedientes e não ensinar, e não viver, e viver um pé de guerra dentro de casa. Eu não posso. Eu preciso ter esse cuidado. E o reflexo, senhores pais, o reflexo de um lar desestruturado, de um lar cheio de confusão, de gritos e de brigas, um lar que não oferece nenhuma estrutura emocional para as crianças. Essas crianças chegam na escola, na sala de aula, com grandes dificuldades. E eu sou professora, vocês sabem disso. Muitas vezes, em sala de aula, eu monto uma aula para a turma, mas no decorrer da aula eu percebo que aquela aula, aquele planejamento não atingiu todos os meus alunos. Sempre tem aquele aluno que ele chega na aula de forma diferente. Tem dia que ele chega tranquilo, tem dia que ele chega mais irritado, tem dia que ele chega agressivo, tem dia que ele chega emocionado. Eu preciso conhecer meu aluno. E como que eu conheço meu aluno? Chegando mais perto dele. Conhecendo a rotina dele, a vida dele extra sala de aula. E quais são os passos, procedimentos? Eu preciso conhecer de que forma
trazendo até mim aqueles que realmente conhecem. Quem são? Os pais. Aí os pais são chamados na escola. E quando você começa a conversar com os pais, você vai ver que aquela criança está manifestando em sala de aula um reflexo do que ela recebe lá atrás, lá na casa. E afeta muito sério. Tem casos que nós precisamos conduzir essas crianças para um psicólogo, para um terapeuta. Por quê? Em casa ele não sabe lidar com a situação. E muitas vezes os pais dizem o quê? É porque esse menino é preguiçoso, esse menino não quer nada com nada, ele não gosta de estudar. Ele não é incentivado em casa. E eu quero aqui abrir um parênteses para fazer uma observação para os pais. Paizinho, mãezinha, quem é responsável pelo lar, pela atmosfera do lar, não são seus filhos, são vocês. Vocês são os responsáveis pela casa. Vocês precisam entender que os seus filhos, eles são hóspedes na sua casa. E como você recebe os seus hóspedes? Você recebe de qualquer jeito? Eu não recebo o hóspede na minha casa de qualquer jeito. Eu gosto de me preparar para receber os meus amigos, as pessoas que me visitam, porque eu quero que elas levem uma boa lembrança dos dias que ficaram comigo. Eu preciso proporcionar um momento em que eles sintam vontade de voltar outras vezes. Mas o que nós não temos essa visão, e os nossos filhos, o que acontece? Eles vivem em casa amargurados, doidinhos para querer ser e sair daquele ambiente infernal. Isso mesmo, me desculpa dizer, mas tem muitos lares que são um inferno, quando tinha tudo para ser um pedacinho do céu. Mas tudo isso precisa ter um jeito, e tem um jeito. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, Ele abre a nossa mente, a nossa visão, Ele nos liberta daquilo que nos prende. E às vezes o reflexo da nossa casa é o reflexo que nós recebemos lá atrás do nosso pai, da nossa mãe. Nós trazemos isso para o nosso lar. Nós precisamos quebrar esse tipo de maldição. O meu lar precisa ser um lar de bênção. Não é porque eu fui criado em um lar cheio de confusão que o meu precisa ser. Eu preciso querer mudar a situação da minha casa. Eu preciso conhecer os meus filhos. Isso mesmo. Eu tenho 2 filhos e nenhum é igual ao outro. E para mim foi um choque quando eu conheci os meus 2 filhos de forma diferente. O mais velho é totalmente obediente, totalmente. Ele aceita as coisas, ele respeita de boa. Ele aceitava de boa a forma como ele era corrigido. Na minha casa, na época dos meus filhos pequenos, eu gostava de ter um cipó em cada canto da casa. Para eles olharem e perceberem, olha, eu sou corrigido, então por isso que o cipózinho está ali. Usei poucas vezes, é verdade. Eu sempre gostei de corrigir meus filhos através do diálogo. Sentar e conversar com eles. Desde muito pequenos, eu conversava muito com meus filhos. Então eu usei muito pouco o cipó, não precisei. Mas o meu segundo filho, ele agia diferente. Às vezes que eu precisei discipliná-lo com o cipó, ele teve a reação diferente. Eu me lembro que uma vez eu peguei o cipó e dei uma cipuada nas pernas dele. Ele tomou o cipó da minha mão numa velocidade tão grande e me devolveu cipuadas nas pernas. E ele disse, olha mamãe, isso dói, tá vendo como isso dói? O meu primeiro, ele não chorava. Mas o meu segundo, ele abriu o bocão mesmo e chorava meio com toda a força. Aí eu percebi, eu disse, olha, não posso educar meus filhos de forma igual. Preciso tratar de forma diferente. Esse precisa de mais atenção, de mais carinho. Eu preciso estar mais perto dele. Aí eu comecei então a colocar ele no cantinho do pensamento. Eu colocava ele ali sentadinho na cama. Fica aqui para você pensar. Você vai ficar aqui 10 minutinhos para você pensar na besteira que você fez. Quando eu voltava, ele estava deitado. Não, você vai levantar porque você está pensando no que você fez. Eu sei, eu estou pensando, mas eu quero ficar deitado porque sentado doeu minhas costas. Não, senta, não, deita, senta. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é difícil. Então tá bom, você vai ficar deitado, você vai ficar mais tempo, porque você não está obedecendo, você vai ficar mais tempo para você pensar. Então eu precisei tomar estratégia diferente para educar meus filhos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado no mesmo ambiente. E até hoje eles obedecem, os 2 obedecem de forma igual, mas um fica obedecendo e questionando, ele questiona mais. Agora, se eu tivesse agido diferente, batido, olha, você não obedece, você é malcriado, e tivesse respondido com surra,
talvez eu tivesse hoje um jovem revoltado dentro de casa. Mas o Senhor me usou. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de orar e acredito muito que Deus fala conosco. E eu quero lhe convidar a viver essa experiência também. Seja dependente de Deus. Ora pelos seus filhos. Tire um dia só para você orar só pelos seus filhos, mãe. Paizinho, tire um dia da semana. Esteja em oração pelo seu filho, pela sua família. Você vai ver como é gratificante. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio. Eu tenho um dia da semana que eu oro e jejum pela minha família. É um dia exclusivo de oração pelo meu esposo, pelos meus 2 filhos, pelo nosso casamento, pela nossa família. E eu quero dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Nós precisamos saber corrigir os nossos filhos, porque nós queremos que nossos filhos sejam crianças de sucesso, jovens vitoriosos. E muitas vezes eles se perdem, eles não sabem sozinhos. Quando nós vemos nosso filho agindo de forma estranha, é hora de você procurar entender o que está acontecendo. Ele já está grandinho, ele não concorda mais com a forma como ele é corrigido. Olha, eu me lembro com tristeza a forma como meu pai me corrigia. Meu pai deixava para bater em um dia só. E naquele dia ele descontava todas as minhas traquinagens do ano inteiro. E isso não era bom. Porque ele não corrigia, ele espancava. E ninguém gosta de ser espancado. Ele batia e ele me deixava claro. Ele deixava claro para mim, como filha, que ele era mais forte. E como eu era mais fraca, eu tinha mais, a minha obrigação era obedecer. E sabe o que causou isso no meu coração? Causou uma resistência. Por quê? Eu sou um ser que penso. Seu filho também é um ser que pensa. É diferente do animal. Você já viu o gato? Bate no seu gatinho de estimação e depois você chama ele para ver se ele volta. Ele não volta, porque ele entendeu que você não foi carinhoso com ele. Tempos depois, ele volta com toda cisma. Ele volta todo rasteiro, desconfiando. Você precisa reconquistar de novo a confiança do seu gato. Agora você já viu o cachorro? Você bate no cachorro e você chama em seguida. O que ele faz? Ele vem correndo. Ele não se lembra do que fez. Nós precisamos criar filhos como esse cachorro. Isso mesmo. Filhos amáveis. Filhos que sabem perdoar. E sabe como isso acontece? Quando nós corrigimos com amor. Precisamos corrigir com amor. Ninguém gosta de ser tratado de forma autoritária. Você é pai, você é mãe, mas o seu filho merece o seu respeito. Lembra que quando nós éramos crianças, ninguém falava com a gente, né? Quando tratava, sai daqui que chegou visita. Nós tínhamos que sair, saíamos como um animal, como um cachorro. Hoje os nossos filhos precisam ser diferentes. Eles precisam fazer parte da família. Se chegou alguém na sua casa e você quer que seu filho saia, você sai com a visita e deixa o seu filho ali. E não tratar com o cachorro como cachorro. Ou pedir, né, filho? Eu recebi uma visita e mamãe quer conversar com ela. Você dá licença? É diferente. Os nossos filhos, eles entendem. E muitas vezes eles começam com essa mudança radical que nós consideramos. Por quê? Eles já sabem o que é certo e o que é errado. E eles querem nos ensinar que a forma como nós o tratamos está errado. E muitas vezes muitos pais não entendem, tratam com mais ignorância ainda. E olha, demora um tempão para nós conseguirmos reconquistar a confiança dos nossos filhos. Eu quero encerrar contando aqui uma experiência que eu tive com meu filho essa semana. O meu filho mais velho já tem 22 anos, já está terminando a faculdade e ele já tem a habilitação. E eu quero abrir parênteses dentro desse parêntese. A importância de você ter um momento de conversar com a sua família. Eu não sei se é na refeição, eu não sei como que você serve a refeição na sua casa, se é em volta de uma mesa. Na minha casa eu sirvo a refeição na mesa. Ninguém come separado não, é todos em volta da mesa. E ali nós desenvolvemos um diálogo, ali é um momento da gente trocar ideias, conversar e falar sobre nós. E o meu filho chegou para nós e falou assim, para mim e para o pai, falou assim, sábado
eu vou em São Mateus. Ah, que bacana, né? Eu me empolguei achando que íamos em família. Que bacana, nós vamos passear. Ele falou, não, mamãe, não vamos todos. Eu vou. Vai ter uma programação lá que eu vou participar e eu vou. Vou chamar algumas pessoas aí, alguns colegas, e eu vou. E eu perguntei pro meu esposo, amor, e aí, o que você acha? Ele disse, ele já é rapaz, eu não vejo por que não, ele tem carteira. Meu Deus do céu! E agora? Como que eu vou agora continuar essa conversa? Eu fiquei preocupada. E tá, confiei que terminou ali aquela conversa. E eu fui pensar, eu fui orar, Senhor, eu preciso voltar à conversa de novo com meu filho sobre essa viagem. E em outro momento,